botar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui agora. Apareceu de novo aí? Apareceu. Não, então. Então, quando eu vou pegar um quadro estafilococcus ou streptococcus, aí eu posso usar tanto a penicilina, quanto a ampicilina, quanto sulfa. Posso usar qualquer uma das três. Geralmente, quando eu pego um caso assim, eu prefiro usar a sulfa. Por quê? Porque a sulfa, eu consigo achar ela em apresentações de LA. E aí eu não preciso do cara todo dia aplicar, ainda mais no potrinho. Porque pode ser a cada 48 horas, entendeu? Eu consigo achar... quando você pega LA... Thiago, Oi? tem gente que isso não deixou entrar ainda não, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não tá aparecendo para mim não. Tá todo mundo aqui, ó. Ah, tá falando por conta do Magno. Também não tá aqui. Achei que não tivesse conseguido entrar. Não, tá... aqui tá... tá todo mundo aqui. Ah, tá. Ok. Então, eu sempre gosto... Quando você pega um fármaco que vem escrito LA, aqueles fármacos que vem escrito LA neles são de longa ação ou longa duração. Então, eu gosto de usar muito eles por causa disso. Porque às vezes o que acontece? Quando você pega um fármaco normal e tem que aplicar a aplicação todo dia, é uma propriedade que às vezes tem muito serviço e pouco funcionário para fazer. Os caras não dão conta. Então, eu prefiro às vezes usar um fármaco LA, que pode ser feito a cada 2 dias, e aí às vezes, ainda mais nessa época do ano, estação de monta, que é quando tem nascimento também de potro. E aí, a cada 2 dias eu estou na propriedade, né? Igual lá, dia sim, dia não, né? Aí eu prefiro usar esses fármacos, porque aí o dia que eu estou lá, não tem jeito, eu estou lá, eu vou obrigar a fazer, ou então eu vou lá e faço. Agora, quando você tem que usar aqueles fármacos que tem que ser feito todo dia, 2 vezes por dia ainda. Você pega, por exemplo, a penicilina, o Agrozil, é 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Cara, é complicado, entendeu? O cara vai falar que faz. Não, eu faço, pode deixar que eu faço. Chega, fez? Fiz. Eu tô falando de experiência própria, gente. Joga o remédio fora, fala que fez, e depois o bicho morre, o proprietário vai em cima de você. É complicado, complicado. Então, eu prefiro usar, geralmente, nesses casos aqui, usar a sulfa, porque a sulfa eu consigo comprar a apresentação dela LA. E qual que seria, então, a fisiopatologia ali dessas doenças? É quando eu tenho meus mecanismos de proteção pulmonar alterados, e aí a gente tem alguns mecanismos, produção de muco, cílio, muco ciliar, tudo. Quando eu tenho eles alterados, eles vão me predispor a infecção bacteriana, e essa infecção bacteriana, se ela for muito exacerbada ou não for tratada, vai me predispor a pneumonia. E aí, olha só o tanto de coisa que pode me levar à pneumonia. Uma depuração mucilar. Se eu não tivesse essa depuração muito boa, muito perfeita, que nós também temos, né? E a gente faz muito errado, né? A gente, por causa da vaidade, a gente tem mania hoje tem até aqueles vídeos, né, na internet, as mulheres pegando que palito de picolé, né? Bota na cerinha, vai lá no marido e... Aí faz o quê? Arranca o pelo, né? Só que ele não está aqui à toa, não. Ele está aqui porque ele é uma barreira. E aí, tanto para infecções virais e para gases tóxicos, que podem levar à pneumonia. Os animais também têm. Defesa celular. Se tiver um animal que é imunossuprimido, né, o animal está debilitado, ele pode também predispor infecções virais e até endotoxemias. E aí, o animal, às vezes, quando tem um quadro de cólica, a questão do umbigo, né, pode levar a pneumonia. E quando eu tenho um tecido linfóide associado ao bronco, quando eu tenho problema nesse tecido linfóide, aí eu posso ter uma desnutrição proteica e calórica, uma hipoproteinemia, uma terapia imunossupressiva que não foi bem elaborada,
né, não teve vacinação, tudo, e uma doença imunológica primária. O animal também pode apresentar isso. Tudo pode predispor um quadro de pneumonia. E aí, quando eu saio dos potos e já vou para a parte de adulto, né, eu posso as pneumonias de adultos, e aí a etiologia já é um pouco diferente. Lá nos potos, a gente viu que a gente tem a questão do rodococcus, e a gente tem a questão do Staphylococcus epidemicus e o Streptococcus. Aqui eu já tenho diferente. Aqui eu já tenho o Streptococcus equi e o Streptococcus epidemicus. São totalmente diferentes. Então, o tipo de agente etiológico de adulto é diferente do de poço. E aí, algumas outras que eu posso acometer também, em menor escala, mas pode levar a quadro de pneumonia também, contaminação com Escherichia coli, enterobactéria, Klebsiella e Pneumocystis, em menor escala. Geralmente, o Streptococcus equi e o Streptococcus epidemicus são os que acometem mais o trato respiratório. Quais seriam os sinais clínicos, então, dos animais adultos? Hipertermia, vão apresentar febre também. Taquipneia, principalmente em repouso. Então, o animal que está em repouso, ele não pode ter uma taquipneia, que é aquela respiração rápida, ofegante. Eles vão apresentar. Vão ter secreção nasal também. Intolerância a exercício. Você vai tentar trabalhar com o animal alguma coisa, ele vai se relutar, vai ter intolerância a exercício. E tosse produtiva, espontânea ou induzida. O que é a tosse produtiva? É aquela tosse que sai conteúdo. É a tosse produtiva. Então, os animais adultos vão apresentar isso. Em casos crônicos, vão apresentar perda de peso, inapetência. Os animais de cavalo não deixam comer. Se ele parou de comer, o negócio está ruim. E aumento de linfonodos submandibulares. Então, você vai apertar os linfonodos submandibulares aqui, eles vão estar com aumento de tamanho. Vão estar tudo efeito. Então, isso na palpação a gente consegue perceber. Qual seria o diagnóstico? Auscultação. Então, aumento de intensidade dos ruídos respiratórios. Né? O animal vai estar com taquipneia. Ele está... Então, você vai ter aumento de intensidade dos ruídos, você vai auscultar. Crepitações, que é aquilo que eu falei com vocês. É um som... É difícil falar. Depois vocês pesquisam na internet se tem som de crepitação de pulmão. Mas, igual eu falei, não é o normal. O normal é... Não é isso. Você vai escutar o som crepitação. E sibilos. Sibilos tem tipo uns assovios. E percussão. Que quando em animais adultos, a gente consegue fazer a percussão, né? Está escutando e papá. Então, aí chama de áreas de submaciez. O que é? O pulmão, a gente sabe quando ele está cheio, ele está cheio de ar. Então, quando você bate ali, vai dar um som tipo de um eco, alguma coisa, né? Quando você está carregado de líquido, ele tem um som diferente, maciço. Então, você bate assim, ó, é um som totalmente maciço, um som diferente. Exames laboratoriais, né? Exame hemograma completo, né? Aí tem leucocitose mais neutrofilia. Então, geralmente, no exame de sangue, o animal vai apresentar uma leucocitose, que é o quê? Aumento das células de defesa, por neutrofilia, que é aumento de quê? O que é a neutrofilia, gente? Alguém? Ninguém, não? Neutrofilia é aumento de neutrófilo, né? Se eu tivesse uma neutropenia, seria diminuição. Mas a neutrofilia é aumento. Então, eu tenho a leucocitose. Se fosse uma leucopenia, seria diminuição das células brancas. Mas a leucocitose é um aumento. Então, eu tenho uma leucocitose por neutrofilia. Importante do curso que a gente vai fazer de hemograma. Fibrinogênio elevado. Então, a gente pede para dosar fibrinogênio também. E proteína plasmática elevada, né? Proteína total elevada. Principalmente IG, que são as imunoglobulinas. Então, a gente pede também no exame, ele vai estar alterado. Então, se ela vai estar elevada, a imunoglobulina, a gente sabe que é a célula de defesa. Então, o organismo está combatendo algum agente estranho. Então, as imunoglobulinas vão estar aumentadas. Então, isso, esses exames laboratoriais a gente pode pedir. Pode fazer um lavado traqueobronco. E nesse lavado, a gente vai fazer um exame citológico. E aí, a gente vai achar neutrófilos degenerados, bactérias fagocitadas, a gente acha bactéria dentro dos macrófagos, células epiteliais lesadas,
A partir desse lavado também, a gente pode fazer o cultivo aeróbico e anaeróbico e a realização do teste de gram, saber se são bactérias gram-positivas ou gram-negativas. E o antibiograma, que é aquele que eu falei que bota o disquinho na placa e já vem com o exame falando qual tipo de bactéria, qual tipo de antibiótico que eu vou usar para aquele tipo de bactéria. Tratamento. Então, ele deve se basear no antibiograma. Nem sempre a gente vai ter um antibiograma. Na maioria das vezes, né? A gente não vai ter. E aí, Deus nos acuda, né? Mas quando a gente baseia-se no antibiograma, e, por exemplo, se for cometido por Streptococcus equus ou Streptococcus epidêmicos, a gente vai usar penicilina potássica ou sódica, na dose de 22.000 UI por quilo intramuscular, 4 vezes ao dia. Ou a penicilina procaína, que aí é muito melhor você usar ela, né, que é só 2 vezes por dia, né? 22.000 UI intramuscular, 2 vezes por dia. Ou então você pode usar também, a gente tem penicilina LA também. E aí, de vez você usar 2 vezes por dia, todo dia, você pode usar a LA, você faz 1 vez por dia, a cada 2 dias, ou então 1 vez por dia, a cada 1 dia, né? Pode usar também. A gente viu ali as bacterianas. E as pneumonias fúngicas? É quando o animal tem exposição constante do sistema respiratório a esse patógeno, né? Normalmente acomete animais imunocomprometidos, podendo acometer animais normais, mas geralmente já são animais que estão debilitados. E é uma doença oportunista. O que acontece? O animal já está tendo uma doença por alguma coisa, está com o sistema imunológico totalmente debilitado, totalmente carente. Aí a infecção fúngica já vem, né? A doença oportunista, aproveita aquele estado de debilidade do animal e já se instala ali. Qual seria a sua fisiopatologia, então? Instalação de esporos suspenso no ar. O diâmetro do esporo permite chegar das vias aéreas digitais e alvéolos. Então, são esporos bem pequenos. Então, eles permitem que ele vá chegar lá no alvéolo. Por isso, são infecções piores do que as bacterianas, infecções que causam um problema muito maior, um estrago muito maior do sistema respiratório do equino. E quando chegam lá, elas formam colonizações. Os fungos formam hifas, né? Aqueles micélios. Então, eles vão colonizar o pulmão do animal ali, os alvéolos, tudo. E é de pior prognóstico, pior tratamento. Fatores predisponentes. Anormalidades quantitativas e qualitativas de granulócitos. Presença de tecido desvitalizado. Então, isso aí vai predispor o animal a ter doença fúngica. E a etiologia. Geralmente, animais imunologicamente normais, aí tem alguns tipos de fúngico, que é o Coccidioides mitis, Histoplasma capsulatum e Cryptococcus neoformas. Isso aqui são o que a gente olha em microscópio mesmo. Essas imagens aqui de cada um desses aqui, ó. E no microscópio a gente vai avaliar isso aqui. Animais imunocomprometidos, eu posso ter por Aspergillus, Phycomycetus, Mucor, Rhizopus e Cândida. Possa ter esse tipo de fungo que acomete. E o diagnóstico? A gente tem que ter cuidado. Presença de hifas em aspirados traqueais é comum, mesmo se o animal não tiver pneumonia fúngica. Então, a gente tem que ter esse cuidado ainda. Você vê como é que a pneumonia fúngica é um pouco sorrateira? Porque mesmo tendo presença em aspirados transtraqueais, é comum eu ter essa presença de hifas. Então, o diagnóstico, geralmente, para a pneumonia fúngica, é um diagnóstico mais difícil do que para a pneumonia bacteriana. Então, a gente vai ter que fazer baseia-se, né, na biópsia pulmonar percutânea, ou seja, presença de hifas e achados característicos de inflamação, aspergilose, exame de focinho e seios paranasais, biópsia de úlceras. Então, às vezes, pode ter úlcera, tudo, tem que fazer biópsia. Tratamento. É como eu falei com vocês, geralmente é constante. Oi? Volta um slide atrás, por favor. Essa biópsia pulmonar é através de agulha também? Sim. Normal, então, né? É aqui, ó, percutânea. Você vai furar ali, vai pegar
Na região. Na região onde está o pulmão, né? Nas costelas ali. Aí uma agulha, vai fazer a biópsia percutânea, vai tirar um pedacinho, é a biópsia mesmo. Tira um pedacinho e pronto. Beleza, valeu. A escolha do fármaco depende do fungo envolvido. E aí não tem jeito, cara. Você tem que fazer o antifúngico. Geralmente não é instituído devido aos custos, gravidade da doença pulmonar e o mau prognóstico. O animal fica muito ruim. Às vezes não dá nem tempo de você fazer o exame. O animal vai a óbito. Você entendeu? Porque, na verdade, toda vez que a gente vai tentar tratar um animal, a gente vai pegar uma doença respiratória, a gente sempre suspeita de bacteriana. A gente fúngica o último. E aí você já começou a tratar para bacteriana, não teve resultado, o bicho só vai piorando, só vai piorando. E aí quando você, às vezes, vamos tentar tratar para fungo, às vezes quando você fala assim, vamos tentar tratar, o bicho já está indo embora. É complicado, principalmente para depois. Os fármacos mais utilizados, é aí que eu falei com vocês. Cara, esse aqui, ó, eu já usei. Imagina um bicho que vira uma folha de papel, depois se aplica. Cara, o bicho some. Tem uma vez que eu estava muito gordo, eu queria até aplicar em mim para ver se eu ficava esbelto. Tem base não, cara. Eu usei isso aqui umas 4 vezes. É uma ampola grande. Tô aqui assim, precisar de aplicar, viu? Hã? Tô aqui precisar de aplicar. Ah, beleza. Aqui, não tem base não, tá? O bicho some. Com uma semana, o bicho some. Você conta as costelas. E aí o animal já está debilitado. Então eu já usei isso aqui umas 4 vezes já. Ó. Essa anfotericina B. É de 1 ano, tá, gente? Vem uma ampola assim, ó. Uma ampola de vidro transparente. Você quebra a ampola e puxa. 20 ml. O negócio é forte, tá? É forte. Cetoconazol, miconazol, fluorocitona e iodetos. Então, isso tudo aqui você pode utilizar para poder tratar. Quando você tem um antifúngico, é melhor, porque ele já vai te dar qual que é sensível. Mas esse aqui, ó, se algum caso vocês pegarem na sua vida, pensa bem, tá? Na hora de usar isso aqui. Muitas vezes vai ser ele que vai resolver. Mas você tem que, usar isso aqui suplemento. Suplementa o bicho, tá? O bicho vai parar de comer, cara. Para de comer. Porque é muito forte isso aqui. Mas suplementa, tá? Dos animais que eu tratei, um morreu. Mas não morreu porque realmente eu acho que ele estava ruim e ficou pior. Porque o bicho sumiu. Não estou mentindo pra vocês, não. Todos os 4 que eu tratei sumiram, ficaram pele e osso. Mas não morreu. Então você tem que entrar com suplemento mesmo. Entrar com vitamina, soro, entendeu? Nos dias lá, a atuação disso aqui, ó, a meia-vida disso aqui são 14 dias. Então, se você tiver repetindo uma aplicação, você vai repetir daí 14 dias. Então, você vê como é que é forte o fármaco. É muito forte. 14 dias que viagem é igual o Bravecto. O Bravecto são quantos meses? 6 meses. Na bula mesmo do Bravecto fala que você não pode repetir antes de 6 meses, porque senão você intoxica, seu cãozinho vai morrer. E as outras pneumonias, é o que eu falei, ó, pneumonias aspirativas, né? O animal, às vezes, com o bucho muito fechado, vai aspirar aquele conteúdo que está ali. A gente tem as pneumonias traumáticas, pode ser com trauma, e as pneumonias por decúbito. O animal fica muito tempo deitado só de um lado, que a tendência é o quê? O líquido descer, escorrer para aquele lado, o sangue. Então, tem também esse tipo de pneumonia por decúbito. Uma outra, saindo das pneumonias agora, mas a nível do sistema respiratório, uma outra patologia que acomete muitos cavalos é chamada de doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma das doenças que pode apresentar também, e aí acabou a vida atlética. Então, é uma doença inflamatória ambiental, caracterizada por broncoconstrição. Então, ou seja, os alvéolos lá, os brônquios, eles fazem isso aqui, ó, fazem broncoconstrição. E aí isso impede que eu tenha troca reversiva com remissão e crises similares à asma em seres humanos. Então, é como se fosse uma asma. O cavalo apresenta uma asma. É uma doença pulmonar crônica, mais comum em cavalos adultos, mantida em baia, sem predileção por sexo. Algumas raças têm
predisposição e pode acontecer de ter hereditariedade, passar de pai para filho, que é algum, né, fatores de risco. A etiologia, ela não está totalmente elucidada, mas sabe que mofo e endotoxina suspensa no ar parecem estar relacionados ao aparecimento de sinais clínicos. Casbaia muito suja, né? Muito mofada. É a patogenia, entendeu? Então, o que acontece? Essa doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que a gente fala DPOC, ela causa uma grande inflamação a nível dos brônquios e tudo. E é um grande desafio, por quê? A gente sabe que a migração dos neutrófilos, ela gera um processo inflamatório, né? Sabe que eu tenho migração de leucópio, quando tem um quadro infeccioso, tudo vai gerar um processo inflamatório. E aí, esse processo inflamatório, ele é gerado por quê? Por algumas citocinas inflamatórias. E aí eu tenho LTH e produção de interleucina 4, né? São citocinas inflamatórias. Interleucina 5 e interleucina 8. Só que, porém, dessas aqui liberadas, a interleucina 8, ela é um fator quimiotático para neutrófilos. Então, eu já estou com o problema dos neutrófilos causando a inflamação. E aí eu tenho as interleucinas liberadas ali, principalmente a 8. Né? E aí sempre está sendo liberada ela. E aí sempre vai vir mais neutrófilo. E aí libera mais a interleucina 8. Sempre vem mais neutrófilo. Então vira um ciclo vicioso. E aí o animal tem essa doença, que chama doença pulmonar obstrutiva crônica. Por que ela é crônica? Não tem tratamento, né? Um caso de tratamento. É igual o animal, a pessoa tem asma. Ela vive tomando aquelas bombinhas. É uma coisa crônica. E aí a patogenia dela? Produção de muco. Eu posso ter aumento da produção, que vai fazer com que eu tenha diminuição do meu clearance. O que é o clearance? É a limpeza. Então eu tenho muita produção de muco, vou ter muito muco, e eu vou ter a diminuição da limpeza. Eu não tenho a limpeza que eu precisava ter. E eu vou ter aquele aumento de muco. Isso tudo vai me levar à predisposição. Quais seriam os sinais clínicos? São causados pela resistência ao fluxo de ar. Então, eu tenho um aumento maior aqui, ó. Aqui, tá vendo? Isso aqui é a traqueia. Aqui é a minha questão mucociliar, ó. Como eu vou ter um aumento da produção do muco, eu vou ter muito muco aqui, ó. E isso aqui vai me atrapalhar o meu fluxo de ar. E aí, ao mesmo tempo, eu posso ter um problema também da broncoconstrição. Eu vou ter a broncoconstrição nos brônquios, vai me atrapalhar também o fluxo de ar, inflamação e aumento da produção de muco. Então, tudo aqui, ó, é um conjunto que vai me levar ao quadro de DPOC. Quais seriam os sinais clínicos? Intolerância de exercício. Cara, esquece, o animal não anda, nem andar e não quer. O animal nem andar e não quer. Não é só fazer exercício, não, nem andar. Tosse, bastante corrimento nasal, que vai ter um aumento da produção de muco e aumento do esforço respiratório. E essa aqui é a imagem característica. O animal vai ficar com o pescoço esticado, você vê que ele tem uma dificuldade respiratória muito grande, e nem andar. Você vai puxar ele no cabresto, nem andar ele não quer. Esquece. É um animal que quer ficar parado. E não come também não. Tá? Então, ó, perda de peso, casos mais graves, aumento da frequência respiratória, alteração do padrão respiratório na inspiração, rápida e curta, então a respiração rápida e curta, expiração forçada e prolongada, então vai jogar o ar por muito tempo, e a hipertrofia do músculo oblíquo abdominal, entendeu? Porque ele vai trabalhar tanto, que o músculo aqui vai até se hipertrofiar, ó, aqui, ó. Olha como é que vai ficar um músculo forte. Diagnóstico. Histórico do animal. Vive em baia. Limpeza do ambiente. Geralmente o pessoal limpa o quê? Aqui embaixo, né? Você vai num lugar que o pessoal limpa as baias tudo certinho, teia de aranha para todo lado, o mofo ali, não limpa, né? Parede, nada, né? Eu não conheço nenhum lugar que faça isso. O pessoal só limpa o chão lá, cato, xixi e cocô. E o tipo da cama utilizada, entendeu? Isso aí pode influenciar. Exame clínico completo, raio-x e o lavado broncoalveolar. E aí a gente vai ter uma grande quantidade de neutrófilos. Olha aqui, olha, no lavado, olha, o tanto de neutrófilos. Aqui é um lavado normal, ó. 1, 2, 3, 4, 5 neutrófilos no lavado normal. Olha o lavado com inflamação. Olha o tanto de neutrófilos no lavado. Só tem neutrófilo, só neutrófilo. Então, isso aqui é um meio de diagnóstico.
Tratamento e prevenção. Então, tratamento. Animais em crise, corticoide. Se pegou o animal, está tossindo demais, muita secreção, corticoide. E aí a gente pode usar a dexametasona, nessa dose de 0,05 a 0,2 mg por quilo CIT, ou a triacinolona, que é fácil de comprar também. E, ao mesmo tempo, usar broncodilatadores, para melhorar a capacidade pulmonar, melhorar, liberar muco, tudo. E aí a gente pode usar o beta-2 agonistas, agentes anticolinérgicos e a metilxantinas. E aí você consegue comprar tranquilo no mercado. A gente tem vários broncodilatadores aí. Tem um que não está nem descrito aqui, cara. Não, acho que, deixa eu ver aqui, qual que é. Não está não. Que é muito usado. Inclusive é o único que é liberado para tratamento de EPOC. Só que, na verdade, agora eu lembrei porque que não está aqui. É porque o pessoal usa muito em academia para perder peso. Às vezes eu vou falar o nome aqui, vocês até conhecem, chama Pulmonil. Já ouviu falar? Clenbuterol? Já. Então, Clenbuterol, galera toma demais, né? Muita gente da academia aqui me pede receita para comprar. Mas a galera toma demais Clenbuterol. E aí o Clenbuterol ele é usado muito em canguicino, a gente usa bastante. Todos os áreas que eu trabalho a gente usa. Eu passo Ele é injetável, Thiago? Oi? Ele é injetável? Não, oral, é um gel. Toma oral. Me dá uma receita. Oi? Me dá uma receita. Na receita, né? Aham, você vai ver o seu coração. Se tiver problema, não souber, onde é que você vai parar? Então, tem um clenbuterol também, pode ser usado. Controle ambiental, né? Diminuir a produção de poeira, melhorar a ventilação das baias, diminuir a exposição aos fatores de risco. E aí, geralmente, quando você pega um animal... eu gosto muito de dar feno molhado, cara. Eu falo pro pessoal, cara, quando o feno ainda mais está muito esfarelado, eu falo, cara, molha o feno, melhor. O animal come do mesmo jeito, você dá uma olhadinha no feno para evitar pó. Aí a questão de cama, quando é palha, serragem, borracha, então tem que olhar esse tipo de coisa. E a prevenção. Uma outra coisa que pode acontecer também, e aí vai ser animais que realmente fazem questão, são animais que são exigidos muito sua atividade física, é a hemorragia pulmonar induzida por exercício. É quando você pega aqueles animais que quando eles começam a trabalhar ou fazer uma prova, ele começa a sangrar o nariz. Do nada. O animal vai lá e sai sangue do nariz. Então, a hemorragia pulmonar induzida por exercício. Então, tá aqui, ó. Hemorragia pulmonar devido à ruptura de capilares durante exercício extenuante. Principais raças: puro sangue de corrida, quarto de milha, Appaloosa, pôneis e árabes. Aonde que eu já vi isso? Quarto de milha, né? Quarto de milha eu já vi bastante. Então, o animal que principalmente aquele animal que faz prova de tambor, que tem que ter uma explosão muito grande, então exercício muito atenuante, sangra. Incidência de 43% a 75% em animais de esporte, sem predileção por sexo. Aumento da ocorrência em animais mais velhos, apesar de ocorrer em outros em início de treinamento. A maioria dos animais de corrida apresenta ou irão apresentar essa hemorragia por esforço. Então, geralmente acontece mais nesses animais. A fisiopatologia não é completamente elucidada e tem 3 mecanismos possíveis: insuficiência da tensão dos capilares pulmonares, então eles rebentam; trauma pulmonar devido ao impacto à locomoção; e alterações hemorreológicas. Então, e assim, se vocês forem lidar algum tipo de cavalo, igual eu tive oportunidade de quarto de milha ali no Caratinga, cara, sangue mesmo. O animal vai fazer a prova, ou então no treinamento, porque na prova eles não deixam, né? Mas no treinamento ali, mais sangra, sai sangue, tá? Então, fisiopatologia. Oi? Na prova é desclassificado. Na prova, sim. Se sangrar, sim.
Atualmente é a teoria mais aceita, insuficiência da detenção dos capilares. Então, os capilares, eles não aguentam estouro. Então, por quê? Eu tenho aumento do débito cardíaco, que vai me levar ao aumento da pressão arterial sistêmica, vai me levar ao aumento da pressão arterial pulmonar, e aí eu vou ter um aumento da pressão negativa pleural expiratória e vai me levar à ruptura dos capilares pulmonares. E aí vai ter o sangramento. Trauma pulmonar devido ao impacto da locomoção. Então, são evidências de que o passo modifica a pressão pleural. E aí, dúvidas se a magnitude dessa alteração é capaz de produzir sangramento pulmonar. Então, alterações, ela começa a ocorrer imediatamente após o início do treinamento, principalmente após o galope. E as lesões são simétricas, na região caudo-dorsal, dos lobos diafragmáticos, excedendo-se por toda a superfície dorsal. Sinais clínicos, então, epístase, né, aquele sangramento, diminuição do desempenho atlético, deglutição excessiva após treinamento de prova, então o animal está sangrando, ele vai começar a deglutir, e às vezes o sangramento vai sair pelo nariz, porque ele vai estar deglutindo tanto. A gente olha e o animal está o tempo todo deglutindo, não comeu nada, está deglutindo, você vai olhar, é sangue. E tosse. O exame laboratoriais não tem alteração nenhuma. O diagnóstico, então, vai se basear no local de hemorragia, se é na narina, traqueia ou pulmões. E o diagnóstico é o exame endoscópio. E aí você faz a endoscopia. Então vai ter presença de sangue na traqueia e pode estar ausente em casos mais brandos, né, casos mais leves. E o lavado do traco ou broncoalveolar, que vai ter o aumento da contagem dos eritrócitos. Presença de eritrofagia, presença de hemosiderófagos. Diagnóstico diferencial, né? Lacerações nasais, traumatismo, necrose de turbinados nasais, hematoma, micose, corpos estranhos e neoplasias. Então, esses vão ser os tipos de diagnósticos diferenciais. Do trato respiratório anterior. Do trato respiratório posterior, hemorragia de abscesso pulmonar, massas neoplásicas, corpos estranhos ou condições que causam diminuição do desempenho. Tratamento. Não existe tratamento que evite a ocorrência. Os tratamentos utilizados normalmente são proibidos pelas associações. Por quê? Doping, pegam. Então, o que realmente a gente trata? Repouso, após a recorrência, e furosemida, que é para diminuir a pressão, né? É um diurético, na dose de 0,3 a 0,6 mg por quilo, intramuscular, 4 horas antes do exercício. Porque ele vai, tipo, desidratar o animal, vai diminuir, então, o débito cardíaco. Então, o animal vai trabalhar, mas não vai ter um débito cardíaco tão exacerbado. Então, não elimina a ocorrência. Aumento da produção de urina, redução de volume de sangue e peso corpóreo, reduz débito cardíaco e pressão arterial. Foi o que eu falei, né? Ô, Thiago, só faz isso. Oi? nas provas de 3 tambores, você é o puro. Não, sim. Eu estou falando que eu fiquei no Icambi ali em Caratinga ali um tempo. Você tá doido? A gente fazia furosemida nos bichos tudo antes. Entendeu? Pelo menos umas 2 horas antes. Fazia o bicho urinar. Só, entendeu? Para você ter uma ideia, o meu cavalo, ele nunca